Olá, irmãos, dando continuidade então ao vídeo anterior, né? Perdão, referente à fé, porque nós falávamos no vídeo anterior sobre um irmão que para alguns parece algo simples, mas para aquele irmão e muitos outros é algo complexo. Tudo depende do andar da nossa caminhada. Então, quando um pai chega cansado do trabalho, o filho vem e faz uma pergunta ali que para o pai é aparentemente bobo, e o pai muitas vezes xinga o filho, ou despreza a pergunta do filho, que às vezes é pior que xingar, não dá a devida atenção, o pai esquece que o que para ele com 40, 50, 60, 70, 80 anos, para uma criança de 5, 6, 7, 8 é complexo. É importante. Ele requer o conhecimento daquela pergunta. Nessa idade as crianças estão muito na fase do porquê. Tudo que você fala, por quê? É por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então tudo isso perguntando por quê. Vai chegar um momento em que essa fase vai terminar. E as emoções vão ter sido construídas muitas das vezes, na maioria das vezes aqui no Brasil, países ocidentais, de maneira errada. Porque os pais não tiveram presentes nessa fase e não preencheram as lacunas do porquê para construir uma alma emocionalmente forte e sólida, né? A Daiane estava me contando de uma irmã que fala com ela bastante pelo WhatsApp. Irmã na fé. Que ela disse que a filha dela começou com esse negócio: eu quero ser uma gatinha, agora eu sou uma gatinha. Ela começou, a mãe não deu bola no começo, né? Achou bonitinho. Mas daqui a pouco ela começou a andar de quatro, igual uma gatinha. Queria ser uma gata, né? Um gato, um animal. E aí ela descobriu e viu que a filha tinha assistido um vídeo. Seja o que você quiser, você pode ser um animal, você pode ser qualquer coisa. Olha o preenchimento dos porquê, das vontades, dos sentimentos da criança ali num vídeo de celular. E essa alma está sendo formada aí por Satanás, está sendo formada aí por pessoas que querem destruir a identidade de gênero e a identidade humana, e principalmente o que já está morta, né, que é a identidade espiritual em Cristo Jesus. Nesse caso é muito simples. Abre a porta, fecha a criança, você vai dormir do lado de fora aí. Não, mãe, eu quero... Não, você vai dormir, gato dorme na rua, você tá vendo? Você vai comer no chão ali, ração crua, terminou. No caso dessa irmã aí, ela deu umas boas chineladas, a criança perdeu a vontade de ser gato. Mas, irmãos, esse exemplo, ele cabe a nós no mundo espiritual. Muitos dos nossos irmãos, eles são bebês ainda, crianças, estão se desenvolvendo, então precisam de respostas, né? E o irmão, ele orou a Deus, o irmão que falava no vídeo anterior, para o parente, para o familiar de uma família ser curado, e ele não foi, morreu, ou já estava morto, orou para ressuscitar e não ressuscitou, como falávamos no vídeo anterior. Você tem que assistir os dois. Então o irmão ficou triste, frustrado e dizendo: eu creio, está escrito lá, em meu nome farão obras maiores que essa. Se eu não faço obras maiores é porque eu estou mal com Deus, é porque eu talvez estou até em pecado. Esses conflitos, essas lutas, essas dores passam no coração, na mente de muitos irmãos, e nós temos que ajudá-los, né? Só que nós às vezes não recebemos a fé que aqueles irmãos lá no passado não receberam. Isso quer dizer que a gente não é tão santo quanto eles, ou tão amados por Deus quanto eles? Não. Isso quer dizer que simplesmente Deus não nos deu essa fé. O que é a fé? É a certeza. E essa certeza vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus, como vimos em Romanos 10, da onde vem a certeza, e como vimos em Hebreus 11, verso 1. O que é a fé? A fé é uma certeza, uma convicção. Só que essa convicção, ela não é comum a todos em todos os aspectos, né? Não é porque um irmão recebeu de Deus a convicção de curar que todos vão receber. Nós vimos no vídeo anterior que tem a convicção comum e a convicção particular, que uns têm e outros não. Isso não torna nenhum nem outro melhor. Isso apenas edifica e constrói o corpo, porque o corpo não é só feito de olhos que enxergam. Imagina a mão ficar com ciúme: não vejo nada, eu nem sei o que é ver alguma coisa.
E a mão tem menos valor? Não, porque ela pega a caneta, ela pega a comida que os olhos enxergam e mostra para a mão onde está. E todos cooperam com o fortalecimento do corpo. Só que o falso evangelho deturbou tudo isso. Então vamos ver agora na continuação o evangelho simples do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse: eu sou mestre dos gentios. A mim foi confiado este evangelho para os gentios. E mestre não é um pregador do evangelho. Mestre é aquele que tem a compreensão máxima do evangelho. O nome já diz, ele é mestre. Ele tem a ciência do evangelho. Então o apóstolo Paulo era mestre. Vamos ver o que ele nos diz sobre essa fé, né? Que às vezes as nossas emoções querem que a gente tenha, mas Deus não quer nos dar essa fé. Então não adianta. A fé é a certeza, é a validação. É o Senhor Jesus vir e nos dizer alguma coisa através da sua palavra revelada ao nosso coração pelo Espírito. Às vezes nós estamos lendo ali a palavra de Deus e eles oraram pelos enfermos, foram curados, e o Espírito usa essa palavra para nos dizer para orar por alguém, e aí nós vamos curar aquela pessoa através dessa oração. Tudo bem, nós recebemos essa fé. O Senhor usou a palavra dele para nos enxertar essa fé. Isso será tão fácil quanto existir, quanto respirar, porque veio dele. Vamos compreender isso melhor nas Escrituras. Aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 12, né? Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Quem? Todos que temos essa fé comum a todos. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê. Todos recebem essa fé, de crer nele, de poder crer nele, mas nem todos aceitam essa fé. O evangelho, a partir do momento que ele é pregado, toda pessoa que ouve tem condições de crer nele. Não é uma fé específica, é uma fé genérica. Então todos os que ouvem o evangelho têm condições de crer nele. Porque todo ser humano tem fé, todo ser humano. Mas a pessoa pode optar em rejeitar essa fé. Mas é comum a todos, todos nós temos. Agora, a fé específica, que é dada a mim e não é dada ao meu outro irmão, que faz parte da fé comum. E fé específica não quer dizer que é melhor. Só quer dizer exatamente o significado da palavra, específica. Quer determinar, é específica, é determinada para um fim específico, né? 28. E Deus colocou alguns na igreja. Que igreja, irmãos? Ora, o 27. O que é o 27? Ora, vós sois o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, e Jesus colocou alguns no corpo. É a mesma coisa. E Deus colocou alguns no corpo. Primeiramente, olhos. Não é isso que está escrito, mas eu estou simulando aqui. Ou boca, tanto faz. Não muda nada, faz parte do corpo. É tão útil quanto o nariz ou a orelha. Agora vamos ler o texto, né? Eu coloquei um parênteses meu aqui. E Deus colocou alguns na igreja, ou seja, no corpo. Primeiramente, apóstolos. Apóstolos, né? Os 12 apóstolos da igreja, na formação da igreja nos judeus. E o 13º apóstolo para a igreja dos gentios, o apóstolo Paulo. Então vamos lá. E Deus colocou alguns na igreja para apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, milagres. Veja bem, depois milagres. Depois, dons de curar. Vamos ler de novo então. E Deus colocou alguns no corpo, pés. Aí a mão pode ser pé? Não pode. Pode, ela tem outra função. Mas o pé daqui a pouco está se sentindo sujo porque pisa no chão e quer ser mão. Pode? Não, isso é sentimento. Isso é emoção. Isso desagrada o cabeça da igreja que é Cristo. É como se dissesse assim, eu sou ingrato, eu não gosto da posição que o Senhor me deu. O Senhor não sabe o melhor lugar para mim. Eu que sei. O Senhor devia estar aqui, de pé no meu lugar, para ver como é bom. Isso é carne. Isso é sentimento faccioso. Isso é desagrado ao Senhor. Não pode, irmãos. Então nós não podemos ser enganados pelas nossas emoções e buscar uma fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza. Que certeza é essa? É a palavra que o Senhor nos dá. É a convicção
que o Senhor nos dá. Se o Senhor nos deu um dom, Ele vai nos dar a crença nesse dom. Ele vai nos fazer acreditar nesse dom, né? Então vamos lá. Verso 12. 28, né? 29. Colocou alguns para apóstolos, outros profetas, outros mestres. Verso 28, desculpa. E colocou alguns na igreja, primeiramente apóstolo. Segundo lugar, profeta. Terceiro, mestre. Depois, milagres. Depois, dons de curar. Dons de ajudar. Dons de governo. Dons de variedades de idiomas. Irmão, você tem o dom de governar? Talvez tenha. Eu não tenho. Você tem o dom de curar? Você olha, os enfermos são curados? Talvez tenha. Talvez não. É dons que Deus dá, irmãos. Sempre pela fé. Ele nos dá os dons e nos faz crer neste dom. O dom que Deus nos deu. Agora, olha o verso de número 29. São todos apóstolos? Não, não são. Porque se todos for olho, não vai ter boca. Se todos for boca, não vai ter nariz. Você está entendendo como é simples? São todos apóstolos? Verso 29 do capítulo 12. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não, já estou respondendo a pergunta aqui. São todos operadores de milagres? Também não, irmãos. Já estou respondendo. Tem todos os dons de curar? Olha só essa pergunta. Tem todos os dons de curar? Aí o irmão se sentiu culpado lá. Por quê? Porque ele leu lá em Mateus que o Senhor Jesus disse: aqueles que creem em mim farão obras maiores do que essa. Mas é aqueles que receberam o dom para isso, né, irmão? Ele vai distribuir esses dons. Aí ele vai ter fé no Senhor Jesus dentro do dom que ele recebeu. São todos que podem curar? Não. São todos apóstolos? Não. Então o dom que ele deu para cada um. Então esse falso evangelho, ele coloca uma verdade específica como se fosse genérica para todos, gerando tristeza no coração. Quantos irmãos e pastores estão aí orando, levanta a cadeira de roda, Jesus já te curou e tal, levanta agora, e ainda bota a culpa na pessoa, né? Ah, não levantou, pastor, culpa dele, não tem fé. Mas aqui não está dizendo que quem está doente tem que ter fé. E o morto, como é que vai ter fé para ressuscitar o morto? Você já morreu. Ele não pode crer mais em nada. Eu não posso orar por ninguém dormindo, né? Se eu tiver algum doente dormindo, eu não posso orar. E daí como é que eu vou pôr a culpa nele? Meus irmãos, não podemos ser assim. Não, irmãos. Vamos continuar o texto aqui. Tem todos os dons de curar? Falam todos línguas? Fazem todas as interpretações? Procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, irmãos, o corpo, ele é uma unidade e não vai ter todos os mesmos dons. Tem o que é comum a todos, tem os apóstolos, tem os mestres, tem os profetas, cada um na sua função ministerial, e depois das funções ministeriais tem as funções operacionais, como curar um irmão doente, como ajudar um irmão em necessidade material, como governo da igreja administrar dom cabível aos presbíteros e aos anciãos, relatado em Timóteo e a carta a Tito. Se todos forem presbíteros, quem vai ser governado na igreja? Entende, irmão? Então, a fé, como diz Hebreus capítulo número 11, ela é a certeza das coisas que eu espero. É uma convicção de um fato que eu não estou vendo. Mas como que eu tenho essa certeza? Pelo Senhor do corpo da igreja, que é o Senhor Jesus, pelo cabeça. O cabeça me dá essa certeza. Como? Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que aqui no texto diz procurar os melhores dons. Então, conforme eu vou lendo a palavra de Deus, ouvindo irmãos trazerem pregações conforme a palavra de Deus, o Senhor vai despertando em mim o meu dom. E um irmão pode ter duplo ministério. Pode ter ministério de apóstolo e de evangelista. Pode ter dupla função operacional na igreja. Pode ter o dom de socorro
E pode ter um dom ministerial de evangelista, por exemplo. Mas não pode ser as nossas emoções que vão determinar. Ah, eu queria ser o pregador mais importante da igreja. Ah, eu queria curar todos os enfermos. Eu queria um helicóptero parado ali e me levar lá não sei onde. Não é assim, irmãos. É o cabeça que determina. Cristo, ele sendo a nossa atração, a maravilha dos nossos olhos, a maravilha dos nossos ouvidos, o ouvir da sua voz, soar doce aos nossos ouvidos, logo ele vai nos conduzir aos dons que ele quer. Então, com esses dois vídeos, eu espero ter elucidado essa questão da fé em nosso coração, em nosso espírito. Nós temos a fé natural e temos a fé espiritual, porque a fé, ela é um objeto, abre aspas aqui, né? Um objeto pertencente ao homem, sendo ele já salvo, já nascido de novo ou não. Ele pertence ao eu responsável, a fé. E esse eu responsável, ele vai ser motivado tanto pelo homem natural, que é os sentimentos ali de Adão, nosso pai, primeiro pai, né? O qual nós temos que manter como morto, pela fé, que é uma revelação no Espírito. O Espírito nos faz crer, quando nós nascemos de novo, que esse homem é mau. Então, pela fé, o nosso eu responsável, que é o possuidor dessa fé, vai ouvir o Espírito e vai manter o homem natural mortificado, mas ele está sempre ali nos tentando e às vezes com coisa, nos enganando na palavra. Quando a gente já sabe, quando a gente já recebeu a fé, que é errado mentir, que é errado olhar filmes, novelas, séries, e a gente já pratica, a gente já está nessa comunhão com o Senhor, logo ele sabe que ele não consegue mais nos fazer pecar. Então ele vai tentar nos enganar para nos desanimar. Como, por exemplo, orar por um enfermo em estado terminal ser curado agora, na hora, nesse exato momento. Porque a gente leu ali que aqueles que creem em Jesus farão as mesmas obras que ele e outros maiores. E a gente acha que cabe a nós. E se a gente não faz, a gente está desagradando a Deus, etc. Satanás cria esses enganos. Então descanse no Senhor. Ele é o cabeça. Cabe a Ele lhe dar o dom e lhe dar a fé para exercitar esse dom. Confie nele. Faça dele o seu foco. Que essa fé você já recebeu, não recebeu? De quem é o Senhor? Então, deixe ele conduzi-lo. Se ele não deu a fé, diga não às suas emoções, porque a fé do homem natural, ela é regada, ela tem uma manchinha, é como nota falsa e nota verdadeira, né? Você tem uma nota falsa, é muito parecido com a verdadeira, mas você passa uma caneta especial, ele mostra uma luz vermelha, acende, né? Quando é falsa e quando é verdadeira, acende uma luz verde. Então, a fé do homem natural tem uma manchinha, que quando a gente examina bem, a gente enxerga. Essa manchinha chama-se dúvida. Dúvida. Então, Deus me disse para orar pelos doentes, eu vou curar eles em nome de Jesus, e o nome de Deus vai ser glorificado. Mas e se não curar? Dúvida. É fé do homem natural. Eu nem estou pensando no doente. O Senhor Jesus só vem assim, ó. Alguém vai te falar que alguém está doente, eu quero que tu ore por ele, porque eu vou curá-lo na hora, pela oração da fé. E você já sabe o que o Senhor falou contigo. Daqui a pouco, no outro dia, você conversa com ele. Ô, vizinho, como é que tá? Eu tô bem, mas minha mulher tá doente, já sei. Já sei até o que ela tem. Vai, como é que tu sabe? O Senhor falou comigo. E é dons de curar. Dons de curar, lembra que nós lemos ali? E aí você vai orar e vai ser tão natural, tão leve, que não tem dúvida, quanto qualquer outra crença. Porque ela veio enxertada ao seu coração pelo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então creio que com esses dois vídeos ficou muito fácil nós entendermos porque muitos irmãos oram determinando alguma coisa em nome do Senhor Jesus e não acontece. Ficou muito claro, sem contar que Satanás também pode gerar milagres, né, para convencer o homem a ficar nas suas emoções e não andar em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos nós em nome do nosso Senhor Jesus.